Curitibanos Poliglotas, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína. Muito bem, as aulas já estão chegando no final, nós já estamos chegando no final do ano e nós estamos terminando as nossas videoaulas deste ano, né? E vocês viram a revisão 1 com a professora Ângela. Nesse momento, nós vamos dar continuidade à revisão e vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos ao longo desse ano todo nas aulas que a gente viu, né? Vamos relembrar um pouquinho dos conteúdos e das discussões que nós fizemos. É muito importante a gente lembrar que, apesar de nós estarmos falando de língua estrangeira, né, ou línguas estrangeiras, nós demos ênfase a todas as aulas aqui com os curitibanos poliglotas da relação que a língua tem com a cultura, né? Como a gente é influenciado por diferentes culturas e como a gente pode perceber que existem diferentes modos de viver, né, de se comunicar, de trocar ideias ao redor do mundo. E é isso que a gente vai ver agora, dando uma repaginada, uma repassada aí nas aulas que a gente teve ao longo desse ano. Vamos lá comigo? Muito bem. Vocês lembram então que nós falamos um pouquinho, né, sobre as personalidades. A gente falou desde ao longo da história aí, desde muito tempo atrás, sobre muitas personalidades que fizeram e marcaram a história, né? Então, as coisas que fizeram através da sua profissão, através de pensamentos e ideias, que marcaram aí a história, né? Não só da onde viviam, mas do mundo todo. E junto com isso, nós vimos também alguns fatos históricos que foram importantes, principalmente no século XX. Fatos históricos que, apesar de terem acontecido às vezes, né, mobilizarem as pessoas que estão no local, mas que depois, né, com o passar do tempo, se tornaram tão importantes que modificaram aí a vida de pessoas, não só no local, mas também no mundo todo, né? Então, por isso que são fatos muito importantes aí. A gente viu muitas coisas acontecendo, né? Como o surgimento de eletrônicos, né? As grandes guerras, foram movimentos aí que aconteceram que influenciaram muito a vida de várias pessoas e também na humanidade, né? Então é importante a gente também ficar ligado nisso, porque às vezes a gente não se dá conta, né, do quanto a nossa vida também é influenciada por isso. Muito bem, passando depois, nós vimos um pouquinho sobre as diferentes escolas, matérias, horários e curiosidades. A gente viu um pouquinho sobre essas curiosidades, diferenças que existem nas escolas e nos horários e nas matérias que existem nessas escolas ao redor do mundo. Vocês lembram disso? A gente falou um pouquinho sobre o sistema educacional, né? A gente viu que todas as escolas, elas têm um sistema para funcionar, mas elas vão depender da especificidade de cada país, né? Então, cada país vai ter lá suas regras que são diferentes de escola para escola e de cultura para cultura. Principalmente pela sua estrutura, né? Então, às vezes, dependendo do local, ela vai ser diferente, a escola vai ser diferente. A carga horária, né? Que esses estudantes e que os professores, os profissionais que trabalham na escola, eles vão atuar, também pode ser modificada. O período, né? Pode ser um período integral, que as crianças fiquem o dia inteiro na escola, ou que elas fiquem só um período de manhã ou de tarde. E também vimos um pouquinho sobre o uniforme, o uso do uniforme, o quanto é importante o uso do uniforme, que ele faz essa representação, né, da criança, que aconteça alguma coisa, é por uma questão de segurança, a criança está vestida com uniforme, ela vai ser identificada na escola que ela está. Nós vimos também que esse sistema educacional, eles são organizações que vão ser diferenciadas de acordo com a legislação de cada local, né, de cada país. Muito bem, nós estávamos falando então nesse momento que era presencial, né? Que as crianças vão até a escola ou que os profissionais que trabalham na escola também se dirigem a esse local. Mas no momento de pandemia, todo esse sistema teve que ser modificado também, né? Então as aulas acabaram sendo remotas e foram realizadas num contexto de coronavírus, que ofereceu a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, né? Por computador, por smartphones, que manteve as pessoas à distância justamente pela questão do isolamento, né? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso? Muito bem. Outra aula que a gente teve que foi bem curiosa foi a cultura das cores. Vocês lembram quando a gente falou um pouquinho sobre a influência das cores na nossa vida e a história um pouquinho dessas cores, né? Como elas acabaram sendo interpretadas ao longo da história aí pelos seres humanos.
Então, observe aí ao seu redor e veja como você está rodeado por muitas cores. Você já percebeu isso? É lógico que sim, né? Nós estamos sempre rodeados por muitas cores e, geralmente, elas transmitem alguma mensagem, alguma informação, né? Ou elas nos deixam muito bem, muito tranquilos. Tem algumas cores que até as pessoas falam que representam um pouco de fome, ou de ansiedade, ou de tranquilidade, né? Então, existe toda uma mensagem que o ser humano acabou criando por trás das cores, do uso das cores, né? Então, você já parou para pensar nisso? Nesse significado que as cores têm na nossa vida? E por falar nisso, nesse significado, isso é tão importante que isso me remete também a outra aula. A aula que nós falamos um pouquinho sobre os países e bandeiras, você lembra? O quanto essas cores também são representativas na história de um povo, que também é um símbolo através das bandeiras, né? Olha lá, a bandeira ela sempre foi considerada tradicionalmente como um símbolo visual representativo de uma nação, país, estado, município, bairro ou até mesmo um reino. E ela representa muita coisa mesmo, né? Justamente por isso o uso de imagens, de símbolos e de cores. E a sua presença, ela sempre é colocada, né? Cada país deve possuir sempre hasteada a sua bandeira em um mastro representando a soberania nacional. Ou seja, ela é a maior representação do país, né? E é um dos símbolos universais mais amplos. As bandeiras, porém, não são somente um pedaço de pano simples. Elas são a representação da história do povo, das suas convicções, lutas e das suas esperanças. E elas podem ser utilizadas tanto em períodos de paz, como também em períodos de guerra. Você lembra disso? Então, às vezes, né, a gente passa por uma bandeira e nem entende por que ela tem aquele símbolo, por que ela tem aquelas cores. E, na verdade, ela é carregada mesmo de história. Isso é muito interessante, né? Muito bem, por falar de história, a gente também vai falar um pouquinho sobre a inserção das mulheres, né, nas culturas, né? Como é importante a gente trabalhar um pouquinho sobre o feminino nas diferentes culturas. Você lembra dessa aula? Nós falamos um pouquinho da importância, né, do feminismo nas diferentes culturas. E a gente acabou vendo também como vivem as mulheres ao redor do mundo, né? Como ela é interpretada. E muitas vezes as mulheres ao longo da história aí tiveram que lutar pelos seus direitos, né? Pela sua igualdade de direitos em relação ao homem no seu dia a dia, também no trabalho, na sua profissão. Então essa aula também foi muito importante. Muito bem, outra aula que nós tivemos e que também foi de extrema importância foi sobre comunicações sobre datas, né? Da gente ver um pouquinho sobre a influência de algumas datas em diferentes sociedades, né? De acontecimentos de fatos históricos ou coisas que são importantes para determinada sociedade. E a gente tem aí, então, a importância da gente trabalhar um pouquinho, né? Fazer essa comunicação sobre as datas aí, em diferentes culturas, né, que são tão importantes, às vezes a gente até não entende por que é tão importante aquele evento, né, em determinada sociedade, mas claro, a gente tem que respeitar e entender que cada cultura é diferente, cada povo vive de uma maneira diferente, e justamente por isso que também tem datas comemorativas diferentes, certo? Muito bem, nós também vimos um pouquinho, uma aula sobre cultura e sustentabilidade. Você lembra dessa aula? A gente falou um pouquinho da importância, né, da questão da sustentabilidade em relação às diferentes culturas, né? Você lembra o que era sustentabilidade? Olha lá. A palavra deriva do latim, que significa sustentar, que também pode ser definida como defender, favorecer, apoiar, conservar ou cuidar. Então, é essa importância, né, que os povos veem de ter esse cuidado com o meio ambiente em relação à sua própria sociedade. E como isso às vezes é visto de uma maneira até com mais atenção ao longo da história, né? Os seres humanos começaram a ver isso com um pouco mais de um cuidado maior em relação, principalmente, a como a sua sociedade está lidando com as questões ambientais. E nós falamos também um pouquinho sobre a agenda para 2030, né, da ONU, que fala um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os chamados ou conhecidos como ODS, né? São 17 objetivos, né, para se tornar, para a gente ter aí para o futuro uma sustentabilidade maior do nosso planeta, né? Para que os seres humanos
comecem a cuidar um pouco mais do planeta, né? Do que a gente já tem cuidado, mas tem que ter um pouco mais de atenção. A gente vê aí nos jornais, se vocês têm visto, essa é uma grande preocupação aí para o futuro. E justamente por isso nós falamos também um pouquinho sobre as iniciativas sustentáveis que acontecem hoje em dia, né? Do ecologicamente correto, do economicamente viável, do socialmente justo e também do culturalmente diverso. O quanto é importante a gente pensar nessas dimensões, né? Não somente na dimensão ambiental, mas que ela depende também da dimensão econômica e da dimensão social. Pensar no bem-estar do povo, né? Mas com uma política e uma economia também que seja equilibrada, certo? Muito bem, então essa aula a gente falou um pouquinho dessa importância que a gente tem que ter, né, no cuidado da alimentação, mas olhar sempre também para a questão cultural, né? Entender que existem hábitos diferentes. A gente falou nisso, a professora Ângela até falou em uma outra aula sobre alimentos, né? Que a gente viu ali, pratos típicos, que falavam um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas diferenças, às vezes, na alimentação de uma sociedade para outra, de um povo para outro, né? Até por uma questão geográfica. Às vezes a gente tem alimentos que são encontrados em determinada região e que a gente não encontra em outra, né? Então, por isso que a questão da cultura, ela influencia muito na questão alimentar também. E você, já pensou um pouquinho em quais são os seus hábitos alimentares? Lembra que a gente discutiu um pouquinho sobre isso? Sobre a importância da gente também manter, né, hábitos saudáveis. Isso também está relacionado um pouquinho à questão da sustentabilidade. Se você pensar lá em consumir, né, produtos locais, para incentivar a economia local, isso é muito importante. E também ajuda na questão da sustentabilidade, né, do equilíbrio. A gente não ficar comendo só coisas que não são saudáveis, ou aqueles chamados fast foods, né, que são aquelas comidas que às vezes são gostosas, mas que também têm que ser comidas com cuidado, né, com equilíbrio, para que a gente não tenha problemas depois na nossa saúde, né. Então, olha lá, a todo momento o nosso corpo precisa de energia para andar, para correr, para falar, para estudar e até mesmo para dormir. Mas, exatamente como eu estava falando, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Procurar sempre comer alimentos que sejam saudáveis para que a gente mantenha aí o nosso corpo repleto de energia. E nessa mesma aula foi falado um pouquinho também sobre a medicina ayurvédica, que ela acontece na Índia, né? E ela tem justamente essa relação desse cuidado com o corpo, né? Então, ela tem origem na Índia há mais de 5.000 anos e é um dos sistemas médicos mais antigos conhecidos. E a palavra Ayurveda significa ciência ou conhecimento. Ayur, que é de vida, e Veda, que é de ciência e conhecimento. E nessa aula também foi falado um pouquinho, né? Algumas características sobre essa medicina Ayurveda, que é interessante, foi interessante da gente também entender. E aí que eu faço um gancho para a gente falar sobre outra aula que a gente teve, que foi importante, que é a aula da diversidade, da gente entender, compreender as coisas que são diferentes a nossa, né? A medicina Ayurveda, provavelmente ela é diferente aí do que você está acostumado de como você é acostumado a lidar aí, né, com a questão da saúde, da sua alimentação. Mas a gente tem que entender e respeitar que existem diferentes maneiras da gente interpretar, né, seja a questão da saúde, da alimentação, ou em outras áreas, né? Então, é importante também, foi isso que foi falado nessa aula. Foi falado sobre a questão da diversidade. Diversidade, então, o que é? É aquilo que é diverso, que é diferente e que não é semelhante, né? Não é parecido com o nosso, é justamente ao contrário. E ela pode ser interpretada por costumes, por hábitos sociais ou crenças que variam de uma pessoa para outra. Então, são coisas que são diferentes, né? Muito diferentes uma das outras. A diversidade, então, ela foi abordada nas nossas aulas, né? Pensando nessas questões, nos aspectos principalmente culturais, na diversidade cultural que a gente tem. Então, vocês podem ver que nas aulas que já foram faladas aí, pela revisão que a gente fez, a revisão 1 e agora a aula de revisão 2, vocês podem ver aí que nos conteúdos que nós trabalhamos, sempre foi abordada a questão cultural e essas diferenças, que são muito importantes, a gente sempre frisa isso muito bem, que é muito importante a gente entender que existe essa diferença e a gente tem que respeitar, né? Então é importante que a gente continue mantendo aí essa reflexão sobre essas temáticas, justamente para a gente sempre entender que a diversidade ela vai existir
e ela tem que ser respeitada para que todos possam viver aí em equilíbrio, para que a gente também possa ter sustentabilidade, né? E existem diferentes tipos de diversidade. A gente tem a diversidade étnica, a gente tem a diversidade biológica, né? A gente tem a diversidade cultural, a diversidade social, linguística, religiosa, de gênero. Tudo isso foi discutido nessa aula de diversidade, você lembra? E outras tantas aí, né, que você pode até lembrar e depois a gente pode discutir mais sobre esse assunto, ok? Muito bem, então nós somos pessoas de diferentes histórias, crenças, raças, etnias, orientações sexuais e gêneros. E mais uma vez, eu reitero aqui que nós temos que aprender a respeitar isso. E já que nós estamos falando de diversidade, vocês lembram sobre a aula de culturas e roupas? A roupa também, ela é bem diversa, né? Existem diferentes maneiras de se vestir, diferentes maneiras ao longo da história que foram interpretando a roupa de diferentes maneiras, né? Então, a roupa ou o vestuário ou a indumentária é qualquer objeto que é utilizado para cobrir a parte do corpo e ao longo do tempo ela foi utilizada e foi representada de diferentes maneiras, né? Ou seja, por questões econômicas, né, para representar diferentes tipos de grupos, né, ou para representar o poder. Então existe essa diversidade. E hoje em dia, né, no mundo contemporâneo que nós vivemos, essa diferença é cada vez maior. E já que nós estamos falando em mundo contemporâneo, nós tivemos uma aula também que nós falamos sobre cultura e globalização. Você lembra? Que nós explicamos um pouquinho sobre o que é a globalização. Que tal a gente relembrar? Olha ali. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Ou seja, o mundo contemporâneo, né, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter essa relação com diferentes pessoas de diferentes locais do mundo, né? A gente tem esse acesso, principalmente com a chegada da internet, a gente consegue fazer essa comunicação de diferentes maneiras. E isso possibilitou essa integração maior, tanto econômica, quanto social, quanto cultural e política. Nós tivemos aí uma facilidade das pessoas terem trocas também nos seus gostos e nos seus hábitos, né? Trocar as informações. E isso possibilitou que as pessoas também pudessem trocar aí as informações sobre música, cinema, né? Ver filmes, ver séries, ver gostos pessoais, discutir política, fazer uma tomada de decisão em relação a questões políticas ou para o bem-estar da sua sociedade. E tudo isso possibilitou com que as coisas também pudessem caminhar, pudessem melhorar, né? Mas existiu também uma questão que foi a indústria, o surgimento dessa indústria cultural, que às vezes também tem a tendência a padronizar alguns gostos, justamente por essa questão dessa facilidade, né? Da gente ter acesso a tantas coisas, né? Em diferentes áreas, em diferentes aspectos. Então, às vezes, a gente consegue ter acesso a diferentes músicas, ou filmes, ou gostos, né? E que, às vezes, acabam sendo homogeneizados aí em relação a diferentes sociedades ao redor do mundo. Então, é importante a gente perceber que a gente tem essa facilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que preservar alguns gostos que são locais, né? Que são de sociedades diferentes, de sociedade para sociedade. Para que a gente não estimule, né, essa homogeneização tão grande que tudo se torne uma coisa igual e comum a todos. Porque a gente sabe que o mundo não é assim, né? Como a gente vem falando, existe essa questão da diversidade e que ela deve ser respeitada. Com a vinda da globalização, outra questão importante também que a gente trabalhou foi a questão da fake news. É importante a gente prestar muita atenção, né? Nas informações que a gente recebe, naquilo que a gente lê, né? Para a gente ter certeza que aquela informação que a gente está recebendo, ela realmente é verdadeira. A gente tem que primeiro pesquisar, né? Olhar se aquilo ali realmente é uma informação de alguma fonte confiável e se realmente aquilo que está colocado ali, alguma informação que você receba, que ela realmente seja uma informação verdadeira para você também evitar de repassar aí ou de repostar coisas para outras pessoas que não sejam verdadeiras e que estimulem aí
alguma questão que não seja positiva, certo? Muito bem, e por falar em fake news, nós vimos também uma aula sobre redes sociais e tecnologia. Com a globalização e com a chegada da internet, a gente teve essa possibilidade, né? Esse surgimento das redes sociais e também de outras tecnologias. E aí, nessa aula, nós conversamos um pouquinho sobre o que é essa rede social. A gente tentou entender um pouquinho o significado dessa palavra. Vamos rever então? Olha lá. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetos comuns. Ou seja, a rede social, então, né, para que a gente possa compartilhar gostos que são similares, né, para que as pessoas possam interagir, possam compartilhar isso e ter uma tomada de decisão ou uma tomada de ação através dessas discussões. Então, a globalização e as redes sociais, elas possibilitaram isso, possibilitaram que as pessoas tivessem essa troca de informações maiores e que algumas decisões pudessem ser tomadas, né? Mas é muito importante a gente tomar cuidado, porque existem coisas que devem ser apontadas aí nesse uso das redes sociais, né? Principalmente, e também da internet, lógico, né? Que é a questão do uso, né? O tempo que a gente fica, né, dentro dessas redes sociais, utilizando a internet. A gente pode, sim, é muito bom porque a gente tem acesso a várias coisas, né, no uso das redes sociais, e a gente pode se comunicar com pessoas de diferentes lugares ao redor do mundo, a gente pode ter acesso a diferentes informações sobre coisas, gostos ou questões até profissionais, mas a gente também tem que contar com a nossa vida presencial. E a gente não pode deixar que a internet atrapalhe isso, né? Atrapalhe a gente no nosso tempo, nos nossos afazeres diários. Então é muito importante que a gente tenha cuidado e que a gente use isso com equilíbrio, para que a gente não fique ali muito tempo utilizando a internet e as redes sociais e acabe deixando de fazer coisas do nosso dia a dia. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Outra coisa muito séria também que a gente deve pensar é no cyberbullying, né? Que é um tipo de bullying que acontece aí nas redes sociais e a gente tem que tomar cuidado, principalmente nos ataques que as pessoas às vezes sofrem e as pessoas que fazem esse ataque, que acreditam que estão defendidas ali por uma tela de computador e que não vem problema em fazer isso, né? Então, a gente tem que estar atento e se você perceber alguma coisa nesse sentido, sempre estar ligado, né? Perceber se algum colega do lado ou alguém, sempre comunicar, né? Tentar conversar para fazer a melhor orientação possível, certo? Muito bem, e aí nós chegamos à nossa aula final, ao nosso último conteúdo que nós vimos, que foi a questão do planejamento futuro e previsões, da gente pensar um pouquinho do que vai ser daqui para frente, né? De como que a gente tem que planejar aí a nossa vida e pensar em algumas previsões para o futuro. Você já pensa um pouquinho no futuro? Você lembra do que nós discutimos nessa aula? Planejar o futuro. Então, olha lá. Está associado à preparação, à organização, né? Nos nossos afazeres do dia a dia, às vezes a gente nem se pega para pensar nas coisas que nós temos que fazer para depois, né? Para o futuro. E é importante que a gente pense um pouquinho nisso, para que a gente tenha ali um norte nas coisas que a gente quer fazer, nas nossas decisões futuras, né? Que a gente quer, algumas coisas que nós queremos ter para o futuro. Então, é a importância da gente ter um plano para conquistar um objetivo. Então, se você tem um sonho ou se você deseja conquistar alguma coisa, é importante que você comece a pensar desde já. E isso que se chama previsão. Muito bem, e essa aula nós falamos um pouquinho, até retomamos um pouquinho, um aspecto sobre uma história bem famosa aí, né, nos contos infantis, né, não só nos contos infantis, mas nos contos em gerais, que é Alice no País das Maravilhas, né? Essa frase vem de lá. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Na verdade, quando Alice perguntou para o gato, essa foi a resposta dele, né, em relação a que caminho seguir. Então é sempre importante a gente pensar, se a gente não sabe ou se a gente não tem nenhum objetivo, a gente vai para qualquer lugar. E se a gente tem um objetivo e a gente quer conquistar, é importante a gente sempre pensar desde já, né? A gente fazer uma previsão para que a gente possa ir atrás do nosso objetivo para que futuramente a gente possa conquistá-lo. Então é muito importante a gente pensar nisso, né?
Se você tem alguma coisa que você deseja conquistar, que você quer ter agora, um objetivo, é importante você se preparar para que futuramente você possa ter isso, né? Para você se esforçar, trabalhar aí arduamente para você conquistar aquilo que você deseja, certo? É lógico, né, que nessas previsões e no que a gente pensa aí para o futuro, a gente sente alguns medos, né? Você já sentiu medo do futuro alguma vez? Com certeza sim. Você já se sentiu paralisado ao tentar planejar os seus objetivos para a sua vida? Eu já senti várias vezes. Mas é importante que a gente controle isso, né? Os medos vão aparecer, a incerteza vai aparecer, mas é importante a gente pensar que isso serve também para nos impulsionar, para pensar que a gente sempre vai querer conquistar alguma coisa lá na frente, né? Para que a gente sempre queira o melhor para nós mesmos no futuro. Então é importante a gente pensar nisso e não deixar com que essas emoções tomem conta para que a gente depois tenha algum distúrbio emocional, né? As incertezas servem para que a gente saiba daquilo que a gente tem certeza que a gente vai querer para o futuro. E para que a gente, quando olhar para trás, veja que o nosso caminho foi lindamente construído com muito esforço, né? Então, é isso que eu desejo para vocês. A nossa aula já está terminando. Então, bye bye, até mais e fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau! Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva, sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos, evita o desperdício de alimentos conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas jataí, mandaçaia, guaraipo, mirim e manduri, formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola.